A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com alegria na alma, o pastor André, para mais uma aula do canal Escola Bíblica, na companhia agradável do presbítero Gabriel. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Que Deus abençoe. Estamos iniciando o segundo trimestre de 2025 com um tema maravilhoso. É um tema que, inclusive, ele vem dar um segmento, uma continuidade ao que estudamos, inclusive, no trimestre passado. Estudamos a divindade de Jesus, não é isso? As heresias que combatiam isso, que diziam que Jesus, o nosso Senhor, não é Deus como Pai, igual com o Pai, né? Uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse trimestre, muito feliz, pastor, professor, comentarista Elienay Cabral, ele nos traz aqui o tema desse trimestre. Nós vamos estudar, com a permissão do Pai, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João, que descreve também no seu evangelho a divindade de Jesus, o nosso Senhor, como sendo Deus. Então esse trimestre nós estaremos estudando, analisando o Verbo se fez carne, a pessoa divina, a humanização de Deus no nosso meio. Assim eu já passo o início desta aula agradável. Fique conosco, não esqueça de compartilhar, comentar, passar para frente esta aula, se inscrever no canal para que este canal cresça e ajude a evangelizar aqueles que ainda estão perdidos. Presbítero Gabriel. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus venha nos abençoar e mais uma lição, que o Senhor Jesus ele venha nos capacitar, iluminar a nossa mente para que venhamos aí discorrer essa aula maravilhosa, né? A paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor, pastor André. Deus abençoe a nossa vida e eu tenho certeza que no desdobramento do programa aí nós seremos edificados pelo poder da palavra de Deus, como diz a própria Bíblia. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, que é o coração. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com a lição de hoje. Primeira lição, cujo tema é o Verbo se fez carne, né? Bem interessante, né? Essa comparação do verbo e da carne, mostrando que Jesus, ele se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou dentre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1, versículo de número 14. A verdade prática vai dizer: e o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecados. Todos nós sabemos e entendemos que pelo poder do sangue de Jesus fomos limpos, né? E através da morte de Jesus, essa morte vicária, substitutiva, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi através desse sacrifício vicário que hoje nós temos direito à salvação, e é uma das coisas que a gente vai aprender nessa lição. A introdução vai dizer que neste trimestre vamos estudar o Evangelho de João em comparação com os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O de João destaca-se especificamente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. E uma das ênfases que João deixa bem claro no Evangelho segundo João é que Jesus, ele é Deus, e uma das coisas que a gente vai aprender também. Passo o primeiro tópico ao pastor André, o Evangelho de João, o primeiro subtópico, autoria e data. Obrigado, presbítero Gabriel. Amados irmãos, o Evangelho de João, um evangelho do apóstolo do amor, não é verdade? O último ali, no período apostólico, né? O último apóstolo ali a combater as heresias. Nós vimos lá na ilha de Patmos, em Éfeso, o apóstolo João, que trabalhou bastante, não é isso? Já bem velhinho, ainda estava ali fazendo a obra do Pai, não é isso? E o Evangelho de João, não é isso? Cujo aqui o subtópico diz a autoria e data, o Evangelho segundo os pais da igreja, e o próprio Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24, testifica de que foi ele próprio autor. Capítulo 21 do Evangelho de João, versículo 24, está escrito: este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, olha aí, sabendo que seu testemunho
é verdadeiro. Então, o próprio Evangelho já traz em si mesmo uma comprovação de que João, o apóstolo, foi o próprio autor e também os pais da igreja, não é isso? Observamos aí um versículo que testifica, que comprova que João foi o autor. Data: 80, 90 aproximadamente depois de Cristo. João deixou descrito no Evangelho os relatos, e a intenção era trazer Jesus como Deus, é isso? Mostrar a divindade. A doutrina genuína do Evangelho de João é mostrar a divindade, a deidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a expressão verbo divino e palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Nós vamos então, no decorrer aqui da lição, observar e avaliar, analisar estas frases que João deixou descrito, apontando para o Senhor, para Cristo como divino, como Deus. Como eu disse, aquilo que os gnósticos, e os heresiarcas, os pais das heresias, combatiam, dizendo que Cristo, o Senhor, o nosso Senhor, não é Deus, e nós sabemos que Ele é um com o Pai. Louvado seja Deus. Estudamos tudo isso no trimestre passado. Assim eu já passo o segundo subtópico, o propósito do Evangelho, ao presbítero Gabriel. Amém. O propósito do Evangelho segundo escreveu João, Esse subtópico vai falar sobre o objetivo, do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. O Evangelho segundo escreveu João nos remete o leitor a acreditar que Jesus, sim, ele realmente é o Filho de Deus. Um dos objetivos centrais desse Evangelho segundo escreveu o apóstolo João é esse, Você, professor, ensine para os seus alunos que um dos objetivos centrais do Evangelho segundo escreveu João é mostrar a todos os leitores que Jesus realmente é o Filho de Deus. São 21 capítulos, 879 versículos, todos eles deságua em mostrar que Jesus, ele é Deus, que Jesus, ele é o Filho de Deus, enviado de Deus, que veio cumprir o seu ministério terreno a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui há vários versículos que comprovam e deixam bem claro o fato de que Jesus, ele é Deus. Quando lemos João capítulo de número 1, por exemplo, a gente vai ver que Natanael duvida a respeito da divindade de Jesus, se realmente ele era o Messias, e o próprio Jesus ele diz: em verdade vos digo que a partir de agora vereis os céus abertos e os anjos do Senhor subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O próprio Jesus ele deixando bem claro que ele tinha autoridade tanto no céu como também na terra. João capítulo 1, versículo 29, João viu Jesus, aproximou-se e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele veio tirar o pecado das nossas vidas para que o pecado não tenha poder sobre nós. Isaías capítulo 1, versículo 18, eu amo esse versículo que vai dizer: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Jesus, ele mostrou através desse versículo que ele veio nos limpar de todos os nossos pecados. Quando lemos, por exemplo, também em João capítulo de número 14, o próprio Jesus ele diz: vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo. Mais tarde, o próprio apóstolo Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo em Colossenses 1,16, ele vai dizer: e o mesmo Deus descerá do céu. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro que é Deus que vai descer do céu. E em João capítulo de número 14 fala que Jesus ele vai vir para buscar a sua igreja. Então a gente vai ver através do Evangelho segundo escreveu João que Jesus realmente ele é Deus. O João capítulo 3 versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo de número 7, Jesus ele vai estar ali contendendo com os fariseus e os saduceus acerca de Abraão. Eles dizem a Jesus:
Então tu não tem nem 50 anos, como dizes que conhece Abraão? Jesus ele diz, ainda antes que Abraão existisse, eu sou, mostrando que Jesus ele é antes de tudo existir. Então esse subtópico vai deixar bem claro a respeito disso, que Jesus realmente ele é Deus. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André, a natureza de Jesus. A natureza de Jesus, louvado seja Deus, o nosso Senhor, não é isso? João, nesse subtópico 13, o apóstolo do amor, o evangelho de João, ele cheio do Espírito Santo, vai ser usado por Deus para trazer, principalmente, como já foi muito bem, não é repetitivo, mas a base principal do evangelho do apóstolo João é trazer e mostrar, não é isso? Principalmente em tempos, como vimos, eu vou reafirmar no trimestre passado, os heresiarcas combatendo grandemente, dizendo que Cristo não era Deus, e alguns diziam, ou o contrário, que ele era Deus e não era humano. Então havia essas duas heresias combatendo contra a igreja, a gente viu isso no trimestre passado. Não, ele é Deus, mas ele não é humano, ele está aqui somente personificado. Então a gente viu isso por alguns heresiarcas no trimestre passado. Outros combatiam dizendo que não, ele não era Deus, ele era um homem comum. Então essas heresias combateram muito contra a igreja, não é isso? Então o evangelho de João, ele tenta sublinhar de uma forma clara, primeiramente, a dimensão divina do nosso Senhor Jesus, como Deus, como já foi dito pelo presbítero Gabriel, ok? Mas o apóstolo também vai descrever o nosso Senhor, a sua forma humana, a humanização do nosso Senhor Jesus. O próprio evangelho, no capítulo 9 de João, versículo 11, é muito interessante quando Jesus unta com barro, com lodo, os olhos daquele cego. Versículo 11 do capítulo 9 de João, está escrito assim, ele respondeu. Quem respondeu aqui? O cego, quando foi questionado pelos fariseus quem havia curado. João 9:11, ele disse assim, e ele respondeu, o cego respondeu, o homem chamado Jesus. Olha aí, o homem chamado Jesus, né? Então o cego, ele teve ali com Jesus, que é Deus, né? Que operou milagres e maravilha, como João testifica, e vimos a glória do unigênito de Deus. João fala isso cheio do Espírito Santo, porque eles, os apóstolos, exclusivamente João, eles esteve ali lado a lado com o nosso Senhor, não é isso? Com a manifestação humana de Deus aqui em nosso meio. Então o cego vai dizer assim, o ex-cego, né? E ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te, e então eu vi. Ele vai expressar que teve com Jesus homem, não é verdade? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, eu trouxe aqui o versículo que não consta da lição, também declara Jesus como homem, porque há um só Deus há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, né? Então o Senhor é Deus, mas a humanidade dele é clara aqui na terra. Ele suou sangue, ele derramou sangue, ele sofreu as dores, ele teve fome, ele teve sede. Olha, tudo isso nós vimos no trimestre passado. Então vem bem de encontro com esse trimestre ao qual nós estamos estudando o Verbo vivo, nosso Senhor Jesus, Deus personificado aqui conosco, a encarnação viva do nosso Criador, do nosso Senhor, aqui em nosso meio, ok? Então, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a humanidade, principalmente por meio da morte expiatória do nosso Senhor Jesus. De fato, ele derramou o sangue, e por isso ele, como homem, foi o cordeiro sem mácula, o cordeiro mudo, que já estava prometido para cumprir o propósito de Deus, para pagar o pecado de toda a humanidade, ok? Bem explicado aí a natureza de Jesus, divina e humana. Assim eu já passo o segundo tópico, Jesus, o Verbo de Deus, e o subtópico, a revelação que ultrapassa o passado, ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. Esse subtópico vai nos ensinar, baseado em João, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É importante sabermos que esse versículo remete a Gênesis, capítulo de número 1, mostrando e afirmando que Jesus estava no princípio com Deus, antes de tudo
existir. Esse subtópico vai nos ensinar e nos deixar bem categórico e taxativo que Jesus, ele é antes de todas as coisas. Muitas pessoas chegam a se perguntar, né? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Na mente limitada humana, né, nós estamos colocados num contexto em que existe o tempo. É necessário a gente saber que Deus, ele é antes do tempo. Então o tempo é só uma criação. Deus, ele é antes do tempo, ou seja, ele está na eternidade. Então Deus, ele não foi criado, ele é autoexistente, um dos atributos de Deus. Sempre eterno. Sempre eterno. Então, Deus, ele é autoexistente, ele tem um desses atributos a ele. Quando a gente lê, por exemplo, o Apocalipse capítulo 1, versículo 8, vai dizer que ele é o alfa e o ômega. O que é alfa e o ômega? Princípio e fim, o que é e que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Como eu já citei aqui, por exemplo, os fariseus e os saduceus perguntaram a Jesus, quem és tu que dizes que conhece Abraão? Tu não tem nem 50 anos. Jesus, ele diz, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Quando a mulher samaritana fala a respeito de Jacó, dizendo a Jesus, és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu essa fonte, bebendo ele, seus filhos, seus animais? Jesus, deixando bem claro que ele é muito maior do que Jacó, ele diz, qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Colossenses capítulo 1, versículo 16 vai dizer, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas que existem no céu e na terra, visível e invisível, seja principado, seja potestade, tudo foi feito por ele, para ele. Então, quando fala a respeito do verbo, né, é necessário a gente entender que o verbo aqui está falando a respeito de Jesus e que tudo foi feito por Jesus, né? João capítulo de número 17, versículo 5 vai dizer, agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, eu estava dando um discipulado esses últimos dias e eu fiz uma pergunta. Se Jesus, ele nasceu há aproximadamente 2000 anos atrás, então quer dizer que ele passou a existir em 2000 anos atrás? Aí muitos diziam sim, pela racionalidade humana, sim, né? Mas não, Jesus, ele sempre existiu. Isaías capítulo 9, versículo 6 vai dizer, né? O Isaías abre a sua boca de forma profética dizendo, um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, ele é eterno. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deixa bem claro que Jesus, ele estava no princípio com Deus, como diz aqui, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que se foi feito se fez. O segundo subtópico ao pastor André, a natureza fundamental do verbo. Isso, nós observamos no tópico que eu ministrei, né, a natureza de Jesus, a natureza, João descreve no seu evangelho, a natureza divina, principalmente, do nosso Senhor, e humana, e esse subtópico vai falar da natureza fundamental, e o presbítero Gabriel já falou um pouco sobre a forma do nosso Senhor ser com o Pai, eterno, sempre eterno, antes que tudo existisse, ele já era. Ele já existia. O propósito de Deus já estava estabelecido antes de nós, meras criaturas. Agora filhos, pela misericórdia e graça de Deus, não é isso? Mas esse subtópico vai falar da natureza fundamental de Jesus. O nosso Senhor, ele é eterno, já foi frisado. O verbo, né, também o verbo é mais adiante em Apocalipse, já foi também citado, Apocalipse 1:8, por quê? Porque lá está escrito, assim conforme o seu evangelho de João, está escrito, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir. É bem claro, o que é presente, o que era passado e o que há de vir
futuro. Esse é a eternidade do nosso Senhor. Ele é sempre eterno com o Pai. Ele já estava no início da criação, em Gênesis 1, como já foi citado. Então, essa é a principal natureza do nosso Senhor Jesus, do Verbo, não é isso? Quando João declara que o Verbo se fez carne, é maravilhoso, é uma expressão lindíssima. Por quê? Porque este Verbo, esta palavra, Jesus é o Logos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, que já vinha sendo profetizada a partir de Gênesis 3,15. O próprio Deus já liberou uma palavra profética ali em Gênesis 3,15, dizendo que nasceria um, não é isso? Colocarei inimizade entre a tua semente e a sua semente, não é isso? E ele lhe pesará o calcanhar, ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, ali já estava sendo profetizado, a palavra já estava sendo liberada, que haveria de vir aquele para fazer o papel daquele que restauraria a comunhão que havia sido perdida lá no Jardim do Éden, não é isso? O homem foi afastado de Deus, como já vimos em Romanos capítulo 3, né? Todos pecaram, versículo 23, e destituídos, afastados foram da glória de Deus, não é verdade? Por conta do pecado. E o Verbo, a palavra, ela vem sendo profetizada o tempo todo. Começa em Gênesis capítulo 3, não é isso? Nos Salmos, o profeta messiânico, Zacarias, enfim, os profetas menores também profetizaram acerca daquele que havia de vir, o Messias, não é isso? O Mashiach. E aí este Verbo, ele encarna, a profecia se cumpre, não é isso? A palavra, o Logos de Deus se cumpre. Então Deus habita no nosso meio para cumprir o propósito da salvação deste homem que caiu lá no Éden, que está perdido, que está afastado de Deus. Por isso é o Verbo que se humanizou, que se fez carne em nosso meio, o próprio Deus. Porquanto o Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus, porque ele é o próprio Deus encarnado, manifestando a palavra, cumprindo a palavra profética que já vinha sendo liberada pelos profetas, pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Por isso a natureza principal, fundamental do Verbo, que é Cristo, é que ele é eterno. Ele já estava lá com Deus no princípio e Deus já estava trabalhando através dele. Como a gente vai ver aqui, tudo foi feito por ele, através dele, nada do que foi feito se fez se não fosse por ele. Amém? Assim eu já passo o terceiro subtópico. No princípio era o Verbo. Ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. Nesse subtópico vai falar a respeito da expressão no princípio era o Verbo. É um termo grego, como o pastor André mesmo citou. O verbo é logos, que significa palavra. A expressão mais adequada para verbo é Jesus, né? Quando fala no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João está se referindo o verbo como Jesus como o verbo. Entendemos através da Bíblia, né, que a palavra de Deus é a expressão palpável do que é Deus, como vai dizer nesse versículo, deixando bem claro. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, verbo, Deus, Jesus. Ou seja, Jesus, ele é a expressão palpável do que é a palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou dentre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, uma das coisas que esse subtópico vai nos ensinar é que Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 19, quando João ele tem uma visão a respeito de Jesus, ele vai dizer: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Aí mais para frente ele vai falar a respeito dos olhos, que eram como chama de fogo, havia diademas em sua cabeça, e tinha um nome escrito a qual ninguém sabia senão ele mesmo. E ele vai dizer: e estava vestido de uma veste salpicante de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. Ou seja, Jesus, João, ele tem uma visão de Jesus, e ele vai dizer que o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. Jesus, ele é a palavra.
Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vemos com os olhos e que contemplamos e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. João aqui ele está se referindo a quem? Ao verbo que se fez carne e habitou dentre nós, e ele vai dizer aqui: as nossas mãos tocaram a palavra da vida, as nossas mãos tocaram Jesus. João, ele tem tanta responsabilidade de expressar esse fato de que Jesus, ele é a palavra, que ele chega a dizer, porque 3 são os que testificam no céu. Aí vai falar a respeito da Trindade, e em vez dele colocar Jesus, ele colocou a palavra. Pai, a palavra e o Espírito Santo, estes 3 são um, né? Então é bem interessante a gente entender que Jesus, ele é a palavra, e quando vai falar a respeito da palavra, a gente vai ler a Bíblia Sagrada e entender que a palavra de Deus transforma, que a palavra de Deus restaura, porque aonde a palavra de Deus está, aonde Jesus está, milagres acontecem. Aqui João deixa bem claro que o verbo é Deus, que o verbo é Jesus. A expressão palpável de Jesus é a palavra do Senhor. Passo o terceiro tópico ao pastor André, a encarnação do verbo. O primeiro subtópico, a manifestação do verbo e a luz do mundo. Glória a Deus, é isso aí. O apóstolo João, ele vai trazer no seu evangelho, vai identificar o Senhor Jesus, primeiro como criador de todas as coisas. Olha que coisa linda, mostrando aí a deidade, a divindade, Jesus como Deus, né? Quando João expressa lá no capítulo 1, versículo 2, todas as coisas foram feitas por ele, está se referindo a Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez, não é? O presbítero Gabriel já citou Gênesis capítulo 1, né, onde a gente consegue enxergar ali a pessoa do Senhor Jesus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação do mundo, de todas as coisas. João, cheio do Espírito Santo aqui, ele vai comprovar a deidade, a divindade do nosso Senhor, dizendo que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, mostrando que o Senhor Jesus é um com o Pai e também com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Continuando aqui, o tópico diz que ele foi respaldado pelo poder da palavra do Senhor, não é isso? A seguir ele faz uma distinção entre luz e trevas, lá em João capítulo 1, versículo 4. Ele vai dizer assim, ó: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Como eu sempre digo, o propósito era que o Senhor viesse para restaurar a comunhão do homem que estava perdida a partir do pecado e da queda lá no Éden, não é isso? Então olha só, nele estava a luz e a vida, e era a luz dos homens. Por que a luz dos homens? Porque a partir da queda o homem está em trevas, não é isso? Olha o que diz o versículo 5, que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Por que as trevas não a compreendem? As trevas simbolizam obscuridade espiritual provocada pelo pecado. Então todo aquele que está em pecado está afastado de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. As nossas iniquidades fazem divisão, separação entre nós e o nosso Deus, e ele encobre o rosto diante dos nossos pecados. Então o homem está em trevas, está em pecado, está em trevas, está afastado de Deus. Mas Cristo, nosso Senhor, foi aquele que veio, não é isso, trazer novamente a comunhão. Pelo novo e vivo caminho, agora nós temos acesso ao trono da glória. Louvado seja Deus. Temos comunhão com o Pai através de Cristo, que é a luz que veio para iluminar todo o homem. Louvado seja o nome do Senhor, ok? A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar, né? Está lá em Lucas capítulo 9, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra principal, a coluna e firmeza da verdade, né? A base da família, a base de um homem, de um cidadão, ela só está em Cristo. Na verdade, em Cristo nós temos firmeza moral, ética, espiritual. Fora de Jesus não há salvação, não há outro nome pelo qual o ser humano possa ser salvo
a não ser em Cristo Jesus, ok? Então, a manifestação do Verbo e da luz é Cristo em nosso meio, trazendo luz à obscuridade trazida pelo pecado, afastando o homem de Deus, ok? Então, João testifica Jesus como Verbo, Deus que se manifestou em carne em nosso meio, e também como luz, trazendo então novamente o homem à comunhão com Deus. Eu já passo então o segundo subtópico, o privilégio de nos tornarmos filho de Deus, ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. No começo desse subtópico vai falar a respeito da rejeição de Israel para com Deus. Jesus ele foi rejeitado pela sua própria nação, né, a descendência ali de Abraão, e a gente vai ver que Isaías profetiza a respeito disso, né, fala a respeito da rejeição que Jesus teria, quando ele profetiza a respeito de Jesus em Isaías 53, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele não vimos beleza alguma para desejá-lo, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Ele vai falar lá, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. O próprio Jesus em Lucas capítulo de número 13, ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que eu envio a vocês. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, falando a respeito da rejeição que ele estava tendo diante do seu próprio povo. O próprio João, no capítulo de número 1, ele vai dizer: e a luz resplandeceu diante das trevas, mas as trevas não o compreenderam. João capítulo 1, versículo 11 vai dizer: ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. E baseado na rejeição de Israel com Deus, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11, versículo 11 ao 12, dizendo: eu pergunto, pois, porventura tropeçamos para que caísse? De modo nenhum, mas pelo seu tropeço a salvação veio aos gentios. Então, a partir de então, a salvação não é mais somente para um povo específico na terra, somente para a nação de Israel, para a descendência de Abraão. Não, mas a partir da rejeição a gente vai ver que nós fomos enxertados na videira, né? De modo que Marcos capítulo de número 16 vai falar ali a respeito da universalidade da palavra do Senhor sendo semeada, que agora não somente é para os gentios, mas para todos aqueles que creem em Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Joel capítulo 2, nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. João 1,12, todos quanto receberam, aos que crerem no meu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse subtópico vai falar a respeito do privilégio de agora, a partir da rejeição de Israel para com Deus, podemos ser chamados filhos de Deus. E isso realmente é um poder, porque sendo Deus Pai, só tem herança ao céu aqueles que são filhos. Nós não somos criatura. A partir do momento que aceitamos a Jesus e não somos somente ouvinte, mas praticante da palavra, Romanos capítulo de número 8 passa a fazer parte da nossa vida. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então esse subtópico vai falar a respeito da rejeição de Israel para com Deus, e agora os gentios tendo aí a bênção de fazer parte, de ser aí filhos de Deus pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz. O terceiro subtópico ao pastor André: a manifestação e a habitação do Verbo. Perfeito, presbítero Gabriel, a manifestação e a habitação do Verbo, né? É interessante, eu gosto quando o apóstolo Paulo ele fala que hoje nós vemos Deus por espelho, mas um dia nós o veremos face a face, não é isso? O apóstolo João ele está tão cheio do Espírito Santo quando ele descreve este evangelho, que lá no versículo 14 ele vai dizer assim: o Verbo se fez carne e habitou
habitou no meio de nós. Eu fico vendo João, cheio do Espírito Santo, declarar isso lá no capítulo 1, versículo 14, e ele vai dizer assim: vimos a glória do unigênito do Pai. E a glória, vamos ler direitinho para a gente entender. Ele vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João declara isso porque João testifica. João esteve ali face a face com o Senhor e contemplou toda a glória. Ele vai dizer: vimos a glória do unigênito do Pai. O que é a glória? Todo o poder e virtude que ele, o apóstolo João, via, não é isso? Sendo extraído do Mestre, do nosso Senhor, como Deus aqui na terra, como aquela mulher do fluxo do sangue, quando tocou no Senhor. E o texto sagrado diz que do Senhor saiu o quê? Virtude, na verdade. Então João declara que ele viu a glória do unigênito do Pai. O Verbo habitou entre nós, declara a humanização de Deus, a habitação de Deus em nosso meio. Essa palavra, esse termo verbo, tabernaculou ou esteve em nosso meio, é muito maravilhoso. Até porque na antiga aliança, na peregrinação do deserto, o Senhor ordenou que fizesse o tabernáculo, e ali o Senhor habitava no meio do seu povo, não é verdade? Mas nesta nova aliança, nesta nova dispensação, o Senhor se fez presente, ele se manifestou. É o subtópico que estamos aqui estudando, a manifestação. Deus se manifestou em nosso meio e habitou em nosso meio. E hoje ele está em nosso meio na pessoa agora do Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer que nós agora somos templo, morada de Deus, não é isso? Do Espírito Santo de Deus. Quando você, um crente, está em santidade, está andando segundo a palavra de Deus, se esforçando a obedecer a palavra de Deus, Deus, ele habita em você, ele opera em você o tempo todo, não é verdade? O mundo cético e sem fé, incrédulo, ele vai dizer: não há Deus, não é isso? Deus não existe. Por que tanta maldade? Só pode contemplar a glória de Deus, como João declara, e vimos a glória do unigênito de Deus. Eu fico vendo João falando isso, declarando e escrevendo, porque de fato ele estava dizendo que ele esteve com Deus. E me faz lembrar o Espírito Santo aqui do texto de Simeão, quando Maria e José foram levar o menino para ser apresentado, ainda criança, e Simeão pega o menino no colo e ele vai declarar: Senhor, já pode despedir o teu servo em paz, porque eu já tenho visto o Salvador, o Senhor. Olha aí, só o Espírito Santo para revelar a Simeão que aquela criança era o Salvador, era o Messias, era o Verbo prometido, que se manifestou, que se fez carne, ou seja, se cumpriu as profecias, e Deus habitou em nosso meio e mandou aquele que ele havia prometido, sendo ele mesmo, louvado seja Deus, na pessoa de Jesus, né? Estudamos isso no trimestre passado, uma unidade composta, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um, não é verdade? Obviamente que a operação de cada um aí para cumprir o propósito é diferente, mas esse subtópico ele declara que a manifestação e a habitação de Deus em nosso meio, ela foi real, ela foi clara, não é isso? Muitos não acreditam, não é isso? Judeus ortodoxos até hoje não acreditam, ainda estão aguardando a vinda do Mashiach, mas a Escritura é clara e tudo aponta as profecias que Cristo, o Senhor, que esteve em nosso meio, foi a manifestação clara de Deus, a humanização de Deus em nosso meio para cumprir o propósito, e que voltará para terminar esta obra linda que está em andamento. Por isso ele é declarado como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e nós fazemos parte desta história. Amém? Que Deus abençoe. Eu já passo então a conclusão ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. Aqui a conclusão vai dizer, no final, aqui no penúltimo ponto final até o último ponto final: assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Né? Um dos propósitos desse evangelho, segundo escreveu João, é nos deixar essa afirmação de que nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus a partir do momento que temos fé o suficiente para acreditar que Jesus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ficou aproximadamente aí 40 dias com seus discípulos, foi assunto ao céu e vai vir, né, para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro.
e muito interessante essa lição. Espero que você esteja aí sempre com a gente, em nome de Jesus. Passa as conclusões finais ao pastor André. Mateus capítulo 28, versículo 20, me lembra que o Espírito Santo, que Deus se manifestou, esteve conosco e está, porque Mateus 28, 20 está claro, e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Então, os céticos, incrédulos, não é isso? Por isso que, segundo aos Coríntios 4,4, diz que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho, da glória de Deus, não resplandeça sobre a vida deles, na verdade. Mas o texto de Mateus 28, 20 é claro. O Senhor declara que está conosco. Com quem? Com cada crente que ora, que busca, que crê, que sabe que Deus guarda, cuida, livra, protege, mantém, é o Deus da providência. O texto é claro, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sei que você pode até dizer, pastor, mas por que tanta injustiça? Na verdade, porque o mistério da injustiça, ele há de manifestar, de operar, até que o Senhor venha para colocar cada coisa no seu lugar, não é isso? Mantenha-se fiel, porque o Verbo vivo está em nosso meio, operando na vida de cada pessoa que crê, que ora e que busca. Se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho, compartilhar esta aula com outras pessoas, deixe seu comentário, nos ajude aí. Eu estou querendo ler os seus comentários para saber aquilo que você pode acrescentar. Cita um versículo, pode deixar uma crítica construtiva também, a gente aceita. Estamos aqui não só para ensinar o que sabemos, mas aprender com quem sabe mais que nós. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida em Cristo Jesus. Seja um aluno da EBD, matricule-se, não falte, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida.